noite, irmãos. E a graça e a paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, seja com todos, amém? Muitas vezes nós temos ouvido a pessoa falar assim, né? Graça e paz, mas não complementa, que é da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque senão ela fica uma salutação apenas de parte do homem, né? E ela é uma coisa de Deus. É Deus que nos dá a graça e a paz. Por isso que é importante nós complementarmos a frase completa: graça e paz. Da parte de quem? Da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nesta noite quero falar sobre um assunto bíblico, logicamente, a Bíblia, que muitas vezes tem sido evitado comentar-se ou pregar-se nas igrejas, mas que há uma necessidade assim da igreja de Jesus. Eu creio que aqui só tem crente, né, nesta noite. Todos já tomaram a decisão por Jesus, ou há alguém aqui que não fez a decisão ainda? Eu creio que todos, né? Todos já fizeram a decisão por Jesus. Mas é importante, todos os temas bíblicos são importantes. E a Bíblia nos traz assim muitos assuntos, diversidade de assuntos, que nós podemos passar anos e anos falando desses assuntos que Deus nos coloca a par e que é importante para nós. Bem sabemos que nós vivemos num mundo tenebroso, e aonde a Bíblia fala e afirma que o mundo jaz no maligno. E aqui nós presenciamos assim muitas atrocidades cometidas pelo homem. Há poucos dias, lá na Síria, né? Largaram um gás venenoso que provavelmente matou 1.400 pessoas, grande parte crianças. Então, quando acontecem essas coisas, e quando acontecem as coisas ruins conosco, nós lembramos do inferno. Nós falamos assim: ó, que inferno, né? Que inferno que estamos vivendo aqui. Que coisa do inferno que está acontecendo aqui. E quando nós lemos a respeito do inferno e nós conhecemos em parte o que é o inferno, porque certamente como crente nós não vamos ter esse desprazer de conhecer como é o inferno, né? Não vamos ter esse desprazer, né? Porque seria um desprazer realmente conhecer o inferno, né? Não seria nenhum prazer conhecer o inferno. Como não queremos também passar por nenhuma necessidade, por nenhuma coisa ruim que venha afligir a nossa vida, tirar a nossa tranquilidade, a nossa paz, ainda que a nossa paz e a nossa tranquilidade não dependem das coisas que acontecem no mundo. Por quê? Porque a nossa paz é a paz de Jesus. Deus já nos deu a paz, Deus já nos deu a garantia da vida eterna. Então nós não temos por que realmente deixar-nos levar por um sentimento, né, comparando aquele acontecimento desagradável que acontece neste mundo e que não estamos livres que isso venha acontecer, dizendo que isso é um inferno. Bom, mas o que é o inferno? O que é o inferno? E a Bíblia fala assim: que o inferno é um lugar destinado ao sofrimento das almas dos perdidos. Não é das almas perdidas, das almas penadas, como se diz. Fulano morreu e ele está aí, andando aí no mundo ainda como uma alma penada.
Não é isso. Está falando das pessoas que morrem sem receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esse inferno, esse é o lugar para onde vão essas pessoas. Essa pessoa um dia foi gerada no ventre de uma mulher, pela vontade de um homem e de uma mulher, nasceu, viveu. Não importa que tenha vivido 10 anos, 20 anos, 50, 100 anos. Se ele morrer sem Jesus, vai para o inferno. Então, o inferno é o lugar aonde as almas dos mortos não salvos irão. Nesse lugar permanecerão até a segunda ressurreição. Até a segunda ressurreição. E esse lugar chama-se na Bíblia de Hades, ou Seol. Então é um lugar aonde as almas das pessoas que morrem sem Jesus vão para lá. Não tem outro lugar para ir, vão para aquele lugar. Este lugar, falando geograficamente, ele se encontra no centro da Terra. Não é um lugar lá no espaço, não é um lugar no outro planeta, não é um lugar numa outra dimensão, mas no centro da Terra, desta Terra na qual nós vivemos. Mas por que podemos afirmar isso? Na verdade, o pregador não afirma nada. Quem afirma é Deus. Quem afirma é a palavra de Deus. Apenas o pregador lê os textos que afirmam isso. E então diz assim em Mateus 12, 40: Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Você sabe a história do Jonas. Jonas é aquele profeta que desobedeceu a Deus e que queria ir para outro lugar diferente daquele que Deus havia enviado, e Deus mandou um grande peixe, uma baleia, e essa baleia tragou a Jonas, e ele esteve lá no ventre da baleia por 3 dias e 3 noites. É isso que está se referindo o texto bíblico. Assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Diz o texto. Quem Filho do Homem se refere? A Jesus. Jesus, quando morreu, foi lá nesse lugar e esteve lá, como diz o texto bíblico, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Isso confirma também em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 19, e capítulo 4, versículo 6, onde está escrito assim: no qual também foi, falando de Jesus, e pregou aos espíritos em prisões, estão prisioneiros, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram através da água, pois é por isso que foi pregado o Evangelho até aos mortos. Então está falando de pessoas. Quando fala espírito, fala de alma, de pessoas mortas. Para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas viesse segundo Deus, vivesse segundo Deus em espírito. Neste lugar só estão os mortos condenados. Não se encontra Satanás e os espíritos malignos, como se acostuma pensar. Lá no inferno o diabo está reinando. Lá no inferno é a morada de Satanás. Nem ele não quer estar lá. Nem ele não quer estar nesse lugar. Então, neste lugar só estão os mortos condenados. Não se encontra Satanás e os espíritos malignos. O diabo não tem mais acesso a este lugar se tinha alguma vez. Pois quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele tirou, se é que tinha, de Satanás o direito sobre esse lugar. Apocalipse 1,18 diz assim:
eu sou o que vivo, falando Jesus. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Não diz que ele tirou a chave de Satanás. Eu só citei isso porque muitas vezes o pessoal pensa assim: Jesus foi lá e tirou a chave de Satanás. Não, o texto bíblico fala que Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Ele levou os que esperavam nele e os levou para o céu. Ele levou os que esperavam nele para o céu. Efésios 4, 8, 10. Por isso foi dito: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o que subiu muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Os demais continuam neste lugar, esperando a segunda ressurreição, para ser lançado no lago de fogo e enxofre. Aquele lugar lá é como se poderia dizer que haveria 3 compartimentos, né? três desníveis. Um lá em cima, outro mais baixo e o abismo, onde estão encarcerados os espíritos malignos. Lago de fogo. Lago de fogo que arde com fogo e enxofre é o lugar de punição eterna, onde a besta, o falso profeta e Satanás, que é o diabo, e os que não forem achados escritos no livro da vida. Esta é uma introdução. A primeira consideração que devemos fazer: o inferno, ou lago de fogo, é um lugar geográfico, não é a terra. Muitas pessoas pensam que o inferno é aqui na terra, que o lugar de sofrimento é aqui na terra, ainda que seja um lugar de sofrimento, ainda que seja um lugar de insegurança, ainda que seja um lugar de enfermidade, ainda que seja um lugar onde a maldade está por todo canto. Não é o inferno. A terra é terra, a terra não é inferno. Então, primeira consideração: o lago de fogo é um lugar geográfico. A Bíblia não diz aonde fica esse lugar, ao contrário do lugar do Hades, aonde a Bíblia diz que está no centro, no seio da terra. A Bíblia não diz aonde é esse lago de fogo. Não é aqui, pois esta terra será destruída. Sendo a terra destruída, então tem-se em conta que esse lago de fogo e enxofre não é aqui na terra. Não é imaginário, como as pessoas pensam. Isso é apenas uma imaginação. Isso é apenas uma criação da mente humana. Isso as pessoas pensam porque elas acham um jeito de dizer que há um sofrimento, e um sofrimento maior. Não é imaginário, não é apenas para dar medo, não é apenas para causar medo, para causar desespero, para causar uma certa intimação, um certo sentimento de sofrimento. Não é real. O inferno, o lugar do lago de fogo e enxofre, é real. Apocalipse fala isso, Apocalipse 20, 14, diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no fogo, no lago de fogo. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. É dizer, todos aqueles que morreram sem Jesus estão lá no Hades, ali no centro da terra hoje. Um dia eles vão sair desse lugar
e eles vão ser lançados no lago de enxofre e fogo. E diz assim: guardes o lugar dos mortos, pois estes serão lançados no lago de fogo e enxofre. Os mortos ainda não estarão no lago, ainda não estão no lago de fogo e enxofre, só serão lançados lá depois do juízo do grande trono branco. Apocalipse 20, 11. Então, eles estão lá no lugar de sofrimento, mas não é o sofrimento final, não é o seu estado final. Ali eles estão em alma, sua alma está ali. Um dia eles vão ressurgir, um corpo, vão ressuscitar, e eles serão jogados nesse lago de fogo e enxofre. Então, o lugar é um lugar geográfico, existe esse lugar, não sabemos aonde, Deus não diz, mas que não é na terra, não é. Segunda consideração, é um lugar de sofrimento, mas não de um sofrimento qualquer. É descrito na Bíblia como: ali haverá choro e ranger de dentes. Apocalipse capítulo 13, versículo 42. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que é choro e ranger de dentes? Vocês já viram alguém chorar e ranger os seus dentes? Pois é, a Bíblia diz que é assim, para descrever o sofrimento. Jesus relata em parte esse sofrimento dos mortos que estão no Seol, para entendermos. Lucas capítulo 16, versículo 23 e 24. No inferno, no lugar dos mortos, que fica no lugar abaixo do lugar onde ficavam os salvos no Antigo Testamento, ergueu os olhos estando atormentado e viu ao longe Abraão, lugar onde ficavam os mortos que tinham fé na salvação e no Salvador prometido, e a Lázaro no seu seio. Versículo 24. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me a Lázaro para que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. E aí diz por quê? Porque estou atormentado nesta chama. Este lugar não é ainda o lago de fogo e enxofre, e é o lugar dos mortos. Quando Jesus descreveu este lugar, ele ainda não tinha morrido e ressuscitado entre os mortos, e portanto não tinha levado os que nele criam para o céu. Terceira consideração: esse lugar, o lago de fogo e enxofre, não é que nesse lugar existe um lago de fogo e enxofre. Não é como a lagoa aqui do Paraguai. Você poderia falar aqui em Pedro Juan Cavalheiro, há uma lagoa, né? Mas a cidade de Pedro Juan ou Paraguai não é lago, é um lago, não é um lago total. Há um lago ali, como também há o lago da Pacaraí, né? Mas aqui é um lugar, esse lugar é um lago, é totalmente um lago, não há mais nada, não há coisa alguma, é um lago, e esse lago é um lago de fogo e enxofre. Nesse lugar não há absolutamente nada, não há vento, não há sombra, como hoje, por exemplo, um dia bastante calor, fez um dia caloraço hoje, lugares que não havia vento. Nesse lugar não há vento, nesse lugar não há água,
nesse lugar não há sombra, nesse lugar não há árvore, nesse lugar não há casa, nesse lugar não há comida, nesse lugar não há bebida, nesse lugar não há geladeira para se tomar um copo de água fresca, nesse lugar não há drogas para as pessoas se drogarem, nesse lugar não há remédio, não há uma novalgina que possa aplacar a dor de cabeça ou sofrimento, não há ventiladores, não há ar-condicionado, não tem como sair dela e não tem para onde fugir. É um lugar, é um estado de eterno sofrimento. E a quarta consideração: para quem foi preparado o inferno? Alguns afirmam, sem pensar, de que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas vamos ler a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos diz assim: a Bíblia afirma que os seus habitantes serão o diabo e seus anjos e todos os seres humanos que não foi achado seus nomes escritos no livro da vida. Mateus capítulo 25, 41 diz assim: então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Para lá vai as pessoas. Aquela pessoa que morreu essa semana, aquelas pessoas que morreram hoje e que morreram sem Jesus, estão lá no Hades, no sofrimento. Um dia vão receber um corpo e vão ser lançados lá no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Apocalipse capítulo 20, versículo 10, 14 e 15 diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Não é 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Não é como uma pessoa que tem uma enfermidade hoje, que está no corpo físico e sabe que um dia ele vai se livrar daquela enfermidade, ele vai deixar esse corpo, né? E vai se livrar dessa enfermidade, dessa dor, desse sofrimento. Ali não tem como se livrar disso. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Você sabe que a Bíblia afirma que os nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Está escrito. Há um livro lá no céu. Não está os registros dos nomes das pessoas que aceitaram Jesus. E no outro está as pessoas que não aceitaram Jesus. E aí Apocalipse 21:8 diz assim: mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Em Tessalonicenses 1:9 diz assim: os quais sofrerão castigo, como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Aí, irmãos, Jesus adverte. Há uma advertência de Jesus aqui em Mateus capítulo 7, versículo 13. Jesus diz assim: entrai pela porta estreita,
porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. A pessoa não quer Jesus, a pessoa não quer ser salva, a pessoa muitas vezes nem sabe como será esse inferno, mas ele quer ir para lá, ele não quer ir para o céu, ele pensa que vai para uma balada, ele pensa que vai para um lugar lá onde há diversão, bebida, né? Há muita comida, há farra. Ele pensa que vai para lá e ele vai lá se embebedar, como se embebeda aqui. Ele pensa que o inferno é um lugar semelhante à terra, totalmente diferente. E Jesus faz a segunda advertência: estar livre do inferno é mais importante até mesmo que os membros mais necessários do corpo. E Jesus fala assim em Marcos capítulo 9, versículo 43, 45, 47: se a tua mão te fizer tropeçar, corta a sua mão. Melhor é entrar na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Ou se o teu pé te fizer tropeçar, corta-o. Melhor é entrares coxo na vida do que tendo dois pés seres lançado no inferno. Ele dá um terceiro exemplo: ou se os teus olhos te fizerem tropeçar, lança-o fora. Melhor é entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos seres lançados no inferno. Tal é o sofrimento desse lugar, tal é a condição das pessoas que morrem e vão para o inferno. Tem muitos enganadores, irmãos. Diz assim Jesus em Mateus 7, 21, 23: talvez entre nós possa existir alguém que é enganado, que até pode ser um enganador, mas diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Deixa bem claro, a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, que dia? No dia do julgamento pode ser, né? Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. As pessoas falam que fizeram isso no nome de Jesus, mas Jesus declara: nunca os conheci, nunca os conheci. Apartai de mim, fazedores, vós que praticais a iniquidade. Você que ainda não decidiu em declarar a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, saiba que o inferno te espera. O inferno está à tua espera. Mas, certamente que nesta noite todos somos crentes. E Jesus diz assim: aquele que muito é perdoado, muito ama. Qual é o propósito de falar desse lugar, dessa situação em que as pessoas vão ir sem Jesus? E qual é o propósito para mim, para vocês que estão aqui nesta noite e que se dizem
tenhamos em conta de quão grande desgraça, de quão grande sofrimento Jesus nos livrou ao morrer naquela cruz. Muitas vezes as pessoas falam de Jesus, mas pouco conhecem de Jesus. Muitas igrejas estão pregando a cura do corpo físico, estão pregando prosperidade material, estão falando que o ser humano, crendo em Jesus, pode reinar nesta terra, mas nunca falam que Jesus veio para nos livrar da condenação do pecado que nos leva, ou que nos levaria a esse lugar que se chama lago de fogo e enxofre, de sofrimento eterno. Você é crente? Nós somos crentes. Nós vivemos num mundo que causa muitas dores. Aqueles que falam que o crente não pode se enfermar é mentiroso. É mentiroso. Porque qualquer um de nós estamos sujeitos a ter uma enfermidade. Qualquer um de nós estamos sujeitos de amanhã, depois, termos uma dificuldade financeira. Mas isso não é nada comparado com o que Deus fez por nós para nos livrar desse lugar que Ele chama de lago de fogo e enxofre, de sofrimento eterno, de dor que nunca passa, e que lugar de onde jamais poderá sair. Com certeza, eu e você, quando nós lemos a palavra de Deus, e ao lê-la, Deus nos está mostrando de que situação Ele nos livrou. Não há como nós não crescermos em agradecimento ao nosso Deus. Não tem como nós sermos pessoas indiferentes sem realmente expressar com mais ênfase, com mais sentimento, com mais emoção, com mais agradecimento a esse Deus único e verdadeiro, que mandou seu Filho Jesus Cristo para que morresse por nós naquela cruz, pagando o preço da nossa salvação, para que nós, crendo nele, fôssemos salvos gratuitamente dessa situação de condenado ao fogo eterno. Do que Deus me salvou? Me salvou dessa situação. Me salvou para que eu não fosse para esse lugar. Pagou o preço para que eu, crendo em Jesus Cristo, ficasse livre para sempre desse estado de vida de pecador, condenado ao fogo eterno. Irmãos, muitas vezes nós temos orado para que Deus nos liberte de uma enfermidade. Muitas vezes nós temos orado para que Deus nos tire de uma situação financeira. Muitas vezes nós temos pedido para que haja uma intervenção de Deus nas nossas vidas para nos tirar de um desconforto. E Deus tira. Mas mesmo que Deus não nos tire disso, Deus nos já tirou dessa condenação, e para aquele lugar que é o lago de fogo e enxofre jamais iremos. E nós temos que agradecer ao nosso Deus. Muitas vezes eu ainda penso
Penso que eu poderia ter morrido sem ter aceitado Jesus. E logo eu digo assim: Deus me livre. E logo eu me lembro: Deus já me livrou. Irmãos, haja o que houver, aconteça o que acontecer, olhe para o futuro, olhe para aquilo que ainda há de acontecer na vida do ser humano, e que nós em Cristo Jesus já nos livramos. Amém. Agradecer ao nosso Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por, no teu plano eterno para conosco em Cristo Jesus, ter enviado teu Filho a morrer por nós naquela cruz. Obrigado porque Jesus pagou o preço da nossa salvação, sofreu aquela morte, para que nós pudéssemos ser livrados da condenação eterna, ser tirado desse caminho da perdição eterna. E nesta noite, irmãos, possamos sair daqui levando no nosso coração um sentimento de agradecimento ao nosso Deus por ter nos livrado de tão grande condenação, de tão grande perdição, de tão grande sofrimento. Deus nos livrou em Cristo Jesus do lago de fogo e enxofre, do sofrimento eterno. Vamos nós colocar de pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, louvamos o teu santo e glorioso nome. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que nos leva, Senhor, ó meu Deus, a considerar de tão grande sofrimento que nós fomos livrados, Senhor, ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque já não estamos mais pelo caminho da perdição, e já não estamos mais, Senhor, nos direcionando para o caminho do sofrimento eterno, e já fomos, Senhor, livrados do lago de fogo e enxofre, de choro e ranger de dentes. Obrigado, Senhor, por nós ter salvado, por nós ter dado tão grande salvação. Pai querido, que teu Espírito Santo que habita em nós, que nos leva ao conhecimento de toda a verdade, cada dia esteja nos ajudando, Senhor, a não nos esquecermos de tão grande sofrimento que fomos livrados por ti. Louvado e bendito seja teu santo nome. E agradecemos, Senhor, pela saúde, pelo corpo físico, que ainda que haja enfermidade, ó meu Deus, não é igual ao sofrimento eterno, nem de perto. Obrigado pela comida, Senhor, que não nos falta. Obrigado pela vestimenta. Obrigado, Senhor, pelos veículos. Obrigado pelas casas que nos abriga, Senhor, das intempéries do tempo. Obrigado pela geladeira, Senhor, pelo, ó meu Deus, o ventilador. Obrigado por tudo isso, Pai. Te louvamos o teu santo nome e te agradecemos, Senhor. Ó meu Deus, receba nossa oração e nossa adoração, receba nossa gratidão, Senhor, receba o nosso louvor. Bendito seja teu nome, bendito seja o teu nome, bendito seja o teu nome por toda a eternidade. No nome do Senhor Jesus, exaltado seja o teu nome. O Senhor reina, o Senhor reina, ó Senhor glorioso e eterno Deus, louvado e bendito seja teu nome. Bendito seja, no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. 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 Senhor nos abençoe, irmãos. Até quarta-feira, se Deus quiser. Tem alguém precisando da oração?